Fala trader, boa noite pessoal. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês hoje? Dia no índice mais uma vez puxado, né? A gente tá numa região que é até complicada, né, pessoal? Na verdade, assim, saindo um pouco ali da questão do gráfico 100%. Tava até conversando com um amigo e ele falou sobre questões das incertezas, né, de guerra, de tudo mais. Não que isso a gente precise estar todos os dias olhando ou vendo, mas para a questão de informação, pessoal, eu acho bem interessante, né? Como cidadão mesmo, como pessoa, você saber o que está acontecendo no mundo. Dentro da nossa metodologia, a gente não precisa estar buscando todas essas informações fora do gráfico, porque a gente consegue enxergar todas elas dentro do gráfico, né? E aí, a gente estava conversando sobre essas questões de incertezas globais, né? Problemas de guerra, eleições no Brasil, todos esses detalhes fazem com que investidores fiquem mais apreensivos sobre o que pode acontecer, como vai ser. De repente enxergam a possibilidade de um governo mais de esquerda, um governo mais de direita, enfim. Não que isso venha ao caso, mas tudo isso influencia na tomada de decisões, tá? E uma frase que a gente tem, que eu guardo, né, do livro Trading the Zone, é o seguinte: ele tem um trecho que ele fala que quem movimenta o mercado são as pessoas que estão de fora, que a gente não sabe o que elas vão fazer. Se o mercado está caindo, a gente vai ter inúmeros traders que estão de fora, instituições, traders de varejo, enfim, quem quer que seja, que estão aguardando uma posição, uma possibilidade para que ele possa entrar na operação, né? E aí, quando a gente tem um número suficiente de traders que enxergam uma possibilidade de mercado e eles acabam entrando numa operação ou comprado ou vendido, isso vai gerar algum tipo de movimentação, né? E aí é quando a gente tem rompimentos, a gente tem interesse comprador que pode gerar projeções da mesma maneira para o lado dos vendedores, tá? Então, com isso, com essa introdução aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente tem tido dias muito laterais ultimamente, né? E aí é justamente essa apreensão do mercado com as incertezas globais, certo? Mas, como eu disse para vocês, a gente não precisa estar indo atrás dessas notícias, tá? Claro que você, como cidadão do seu país, como uma pessoa que gosta de estar atenta a essas possibilidades, você vai ler essas informações para caráter informativo, mas não para tomada de decisões dentro do gráfico, tá? Porque a gente tem o gráfico como nosso guia absoluto. As barras dizem para a gente qual a melhor probabilidade, onde entrar e onde sair, beleza? No mais, vamos para o gráfico, vamos dar uma analisada no que a gente fez no dia de hoje. E no final a gente troca uma ideia falando de algumas probabilidades para o dia de amanhã, beleza? Levando em consideração a movimentação do gráfico diário, tá? Deixa eu só ver se está compartilhando aqui a tela no Discord e na gravação para o YouTube. Tudo certinho. Beleza, vamos lá para o gráfico, pessoal. Galera, hoje a gente teve a abertura com um gap, certo? De alta. E aqui era basicamente uma região de 50% da lateralidade do dia anterior, que é algo que nós já conversamos algumas vezes. Se nós temos um contexto de lateralidade, o preço abre em região de 50%,
Galera, a gente não busca por compras nessa região ou por vendas, né? A gente não simplesmente não opera, porque é uma região complicada. Então você teria que entrar, fazer algum tipo de operação, teria que estar disposto a escalar mais acima ou mais abaixo para caso o preço fosse contra a sua operação. Beleza? E aí, depois disso, pessoal, barra 1 fechou com muito pavio, acima da média móvel, né? E aí, o preço novamente tocou no fundo da lateralidade, foi buscar uma nova máxima, só que uma nova máxima na região de 50% novamente. Então, nesse momento, a gente ainda não fez nenhum tipo de operação, a gente não fez nada aqui, beleza? Quando o preço deixou nova máxima, nova mínima, a gente traça duas linhas acreditando que a gente pode estar num triângulo expandindo, certo? E aí, depois disso, o preço veio novamente aqui, travou numa região de 50%, onde encontrou vendedores e veio fazer uma tentativa de rompimento da mínima do dia anterior, pessoal. Na mínima do dia anterior. Seria essa região aqui, tá? Essa região aqui. E aí, quando ele fez isso, tentou uma vez, tentou outra vez. Na verdade, tentou algumas aqui, tentou aqui, aqui e aqui novamente. Então, nós tivemos aqui várias tentativas de rompimento sem sucesso. Uma boa barra de sinal. Nós estamos baixo na lateralidade, se a gente levar em consideração toda a lateralidade do dia anterior, tá? E aí aceitamos essa primeira compra aqui, tá? Gostaria que o preço tivesse vindo buscar essa região aqui, onde eu faria uma parcial, mas não chegou aqui. E aí, nosso stop técnico estava aqui embaixo, tá? A partir desse momento aqui, uma barra ruim para vender. Essa barra aqui, ela é uma barra até razoável para vender, só que eu estava disposto a segurar esse stop aqui, porque aqui era a região de mínima da lateralidade. Então, uma possibilidade seria até adicionar aqui abaixo de barras, tá? Para tentar sair. Não cheguei a adicionar. Quando o preço veio aqui, novamente nessa região, eu fiz uma parcial exatamente nessa barra aqui. E aí, quando o preço fechou essa barra aqui, uma barra de rompimento, foi bem suave esse rompimento, mas é uma ótima barra de rompimento da existência de compradores. Acabei encerrando toda a operação, tá? Aqui nessa região. Comprei aqui, aqui acabei fazendo uma parcial, aqui encerrei toda a operação. Por conta da parcial, esse stop aqui foi um stop bem tranquilo, né? A gente tinha realizado já aqui. E aí, pessoal, a partir desse momento aqui, nós tínhamos, até marquei aqui para a gente entender. Nós tínhamos aqui nova máxima, aí depois disso o preço não conseguiu renovar máxima, preço não conseguiu renovar essa máxima aqui também, tá? Deixou uma boa barra de baixa, barra de rompimento. Virei a mão na venda nessa região aqui. Quando o preço começou a descer aqui, segurei, né? E aí, quando o preço começou a corrigir aqui, galera, eu já pensava numa possibilidade de, se essa barra fechasse uma boa barra de compra, eu iria encerrar a operação e encerraria o meu dia, porque eu já tinha feito essa compra aqui, acabei fazendo essa venda aqui. Geralmente eu faço até 3 operações no dia, né? Já falei isso, já deixei bem claro. Só que se eu tento essa compra aqui, o preço não vai. Eu tento essa venda aqui, o preço não vai. Pessoal, eu já teria 2 stop aqui, né? Então eu preferia encerrar a operação, tá? Encerrar o dia aqui. E aí, meu stop técnico dessa barra aqui, galera, ele técnico, de maneira técnica, seria acima da máxima do dia, tá? Como nós tínhamos um contexto de lateralidade e esse preço começou a voltar aqui, quando o preço chegou nessa região aqui, eu estava pronto para adicionar
gerenciar essa operação pelo contexto de lateralidade. Eu venderia um pouco mais aqui e tentaria sair sem prejuízo, tá? Pelo menos no 0 a 0. Só que a gente opera barras fechadas, né? Então eu ia esperar toda essa barra aqui fechar. E aí, pessoal, fica até uma, não diria uma dica, mas um ponto de atenção. Por quê? Pessoal, nós temos contexto de lateralidade, certo? Nós temos pavio, nós temos pavio. Quando você vê essa barra sendo construída, isso aqui é, digamos que assustador, né? Você tem uma barra aqui de, acho que dá uns 500 pontos ou mais, não sei. É assustador ver essa barra. Se ela fecha uma boa barra de alta e ela não encontra vendedores aqui acima, a gente tem que stopar, tá? Não tem o que fazer. Só que a gente tem aquela regrinha dos 20%. Vocês lembram que a gente sempre fala que 20% das vezes esse preço vai subir aqui de uma vez e vai te stopar aqui em cima. 20% das vezes ele vai subir dessa maneira aqui, corrigindo, e depois vai subir mais um pouco. E aí você vai poder sair sem prejuízo, tá? 20% das vezes você vai vender aqui, o mercado simplesmente vai desabar aqui, né? Vai cair e vir pagar alvos. E 20% das vezes ele pode continuar nessa lateralidade aqui e te dar a oportunidade de sair no 0 a 0. Então percebam que o stop cheio, galera, vai ser em apenas 20% das vezes, beleza? E aí, quando essa barra fechou uma ótima barra de baixa, na verdade não foi uma ótima barra, né? Mas foi uma barra que deu até um alívio, digamos assim, porque até a construção dela aqui, em um certo momento, ela era uma barra gigantesca de compra. E aqui encontrou vendedores, acabou fechando um doji de baixa, desistência dos compradores, tá? Talvez compradores que enxergaram essa possibilidade de rompimento aqui, pessoal, barra externa, rompimento da mínima, continuidade, não foi uma das melhores continuidades, mas nós tivemos uma continuidade mínima, né? Foi um doji de baixa. Acabaram comprando esses fechamentos aqui, até mesmo antes de fechar a barra, começaram a comprar para sair dessa operação sem prejuízo aqui nessa região. E aí a realização dos compradores e vendedores que estavam nessa venda aqui, enxergando uma possibilidade de vender um pouco mais acima por conta do contexto no intraday, acabaram entrando e gerando toda essa movimentação aqui. E aí a gente fez essa venda aqui. Nessa região aqui, pessoal, era minha parcial, porque nós tínhamos ainda essa possibilidade do triângulo expandindo, tá? Nós tínhamos aqui nova máxima, nós tínhamos aqui nova mínima. Tudo bem que aqui não fez uma nova máxima no dia, mas ainda assim poderia ter vindo nessa região de 50%, ter vindo aqui abaixo e depois ir buscar uma nova máxima, tá? Então, aqui eu fiz uma parcial, seguramos toda essa movimentação de volta aqui, e aí aqui, quando o preço deixou essa barra 25 aqui, acabei encerrando a minha operação, tá? Inclusive eu mandei lá no grupo que aqui seria um fundo duplo, uma boa barra de compra aqui seria uma H2, né? H1 seria até uma possibilidade para comprar, tá? Eu não viria a mão na compra, mas seria uma possibilidade para comprar. Porque até o momento nós não conseguimos fazer novas máximas com qualidade, né? E aí, acabei encerrando essa operação aqui com o lucro de uma parte dos contratos aqui, deu 500 pontos. E o último contratinho aqui, a gente saiu com, acho que deu uns 200 pontos ainda, cento e poucos, não lembro. Mas, enfim, foi bem lucrativo aqui, tá? E aí já conseguimos até recuperar esse pequeno lote que a gente teve aqui no começo do dia, tá? E aí, quando o preço voltou nessa região aqui, pessoal, topo duplo, teste barra de sinal de venda ruim. Cara, isso aqui, pessoal, é uma premissa do Brooks que eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei da onde que ele, como que ele fez para catalogar essas coisas, mas, galera, funciona, tá? O importante é que funciona. Sempre que você tem uma barra de sinal de venda ruim, a gente tem 75% de chance de que em algum momento o preço volte para testar novamente essa região.
e aí o preço veio testar novamente essa região. Quando testou essa região, deixou uma boa barra gatilho de venda, topo duplo. Na média móvel, nós já tínhamos aqui as médias começando a alinhar, tá? A gente, a partir desse momento aqui, médias laterais flats, mas a partir desse momento você já não consegue ver mais fechamentos acima da média, a não ser esse aqui que foi revertido de maneira imediata, tá? E aí, fiz uma nova venda nessa região e acabei fazendo a minha saída aqui, nessa mínima aqui, tá? Porque poderia ser onde encontraria novamente compradores. E aí o preço simplesmente desenvolveu ainda, acho que mais uns 500 pontos, né? Tivesse segurado aqui, a gente poderia ter pego uma boa operação. Porém, a gente já tinha pego o lucro dessa operação e o lucro dessa operação aqui, tá? Foi um dia bem razoável para a gente. Depois disso, o preço veio aqui nessa forma de cunha, né? Uma, duas, três puxadas, no, basicamente com a mesma quantidade de barra entre elas. E aí o Brooks fala que quando nós temos uma cunha simétrica, né? Que é quando nós temos basicamente a mesma quantidade de barras entre as correções, é uma cunha que tem uma qualidade e uma probabilidade melhor, tá? A partir desse momento eu já não estava mais no mercado, tá, galera? Encerrei aqui, provavelmente, acho que eu encerrei aqui pela barra 32, eu não lembro. Mas enfim, que eu mandei mensagem no nosso grupo de estudos informando que ia encerrar as análises do dia. De qualquer forma, depois disso o preço deixou aqui uma correção, outra correção aqui, uma correção mais alta. Isso aqui, a gente, quem é da análise técnica clássica, conhece bastante essa configuração, né? Que seria um ombro, cabeça, ombro invertido, né? E aí, aqui, galera, sinceramente, o preço foi, tá? O preço voltou aqui, top. Só que depois de uma movimentação de baixa como essas, eu não entraria em nenhum tipo de venda de H1, tá? Que seria aqui H1. Aqui não teve correção abaixo de barra, não veio abaixo de barra, não veio abaixo de barra. São boas barras, barras fortes, mas eu não compraria isso aqui, tá? E no tempo macro, a gente tinha aqui nessa região, pessoal, um alvo que inclusive nós conversamos ontem sobre essa possibilidade de alvo. Depois a gente vai para lá e conversa um pouco mais sobre isso. Não consegui ver como compra, apesar de já ter 3 barras, ainda assim faz parte de uma perna de um H1. Quando ele faz essa correção na média móvel, ombro, cabeça, ombro, um H2, aí sim eu acredito que seria o tipo de compra que eu faria, tá? E aí a premissa seria vir buscar essa região aqui, né? Ou a mínima, o suporte que poderia ter virado uma resistência, né? Suporte do dia anterior poderia ter virado uma resistência. E aí teria até uma pontuação bem interessante aqui também, tá? Depois disso, o mercado subiu nesse canal de alta. Então, nós tivemos canal de baixa, canal de alta e aqui para o final do dia já uma lateralidade. Mas também não consigo. Tipo, barras pequenas, barras com muito pavio, eu não vejo muita coisa. Aqui, pessoal, foi um dia bem complicado de operar, bem complicado mesmo. Barras com muito pavio. Quem opera com stop curto aqui, com certeza era violinado por várias vezes aqui durante o dia. E aí, é aquela situação que o Brooks até fala, né? Que um corte de papel, ele não te mata, mas vários cortes ele pode te matar. Então, aqui era um ponto de bastante atenção, né? Para não ser estopado, né? Por besteira aqui com facilidade e acabar perdendo o dia por conta disso. Beleza? No geral, esse foi o nosso dia, tá? Tem alguém no Discord que queira falar alguma coisa? Não, né? Não tem ninguém no Discord. Mas enfim, é isso, galera. Vamos lá para o nosso. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, pessoal. É, o gráfico diário, tá? Ver se eu consigo colocar aqui.
aqui para gente até trocar uma ideia sobre possibilidades e probabilidades para o dia de amanhã, tá? Já que o preço foi buscar ali, né, alvos, né? Só alterar aqui rapidinho, tá, pessoal? Pronto. Desculpa aí demorar, tá, galera? Porque eu tava mudando tanto do vídeo que a gente tá gravando pro YouTube quanto pro Discord. Tá. Galera, sobre o que conversamos no dia de ontem, tá? Quem acompanhou o vídeo de ontem aí deve lembrar. Nós tínhamos possibilidade de gap de média. Nós temos um canal de alta que pode funcionar como uma bandeira de baixa. Nós tivemos um triângulo que tem como alvo a mínima da tendência, que pode somar com a possibilidade do gap de média, que é de pelo menos um teste na mínima da tendência. Beleza? Que seria essa região aqui, tá? Pode ser um alvo, um próximo alvo, tá? No dia de ontem, o preço fechou contido dentro da barra anterior, ou seja, nós tivemos aqui uma barra interna no dia de ontem. Nós tivemos um rompimento, barra 2G, que foi uma barra de correção. Ontem, uma tentativa aqui de rompimento da barra anterior sem sucesso, o preço fechou como uma barra interna. E a barra 137, galera, ela foi uma barra de tentativa de rompimento que também não deu certo, tá? Porém, ela veio buscar essa região aqui, que era uma região que nós tínhamos de gap aberto entre barras, tá? Que poderia ser um magneto, inclusive nós falamos disso no grupo ontem. E a mínima da bandeira que seria esse canal de alta aqui, tá? O fechamento de hoje foi dentro do range da lateralidade anterior. Então, para amanhã, o que a gente pode pensar? Galera, não tem muito o que falar aqui. Nosso alvo continua válido aqui. Primeiro alvo basicamente foi atingido, tá? Faltou pouquíssimos pontos, mas eu considero que esse alvo do fechamento do gap aqui foi atingido. A gente pode até já deletar essa possibilidade aqui, tá? Nós temos aqui a linha de canal, e um próximo alvo seria essa região aqui do 171, 171, 200 e alguma coisa aqui, que o preço pode vir buscar, tá? Só que para isso precisa confirmar esse rompimento, tá? O nosso fechamento de hoje ele foi contido dentro da barra anterior. Então, tecnicamente, o que nós temos seria essa possibilidade aqui, ó. Barra interna, se a gente considerar o pavio. E aqui o preço fechou aqui dentro. Essa aqui, o preço fechou contido dentro da barra 136, não conseguiu confirmar esse rompimento. Nós temos bastante pavio. Então, uma possibilidade de lateralidade é mais provável, tá? É mais provável que o preço continue dentro desse range. Só que toda lateralidade é um modo rompimento. Então, se amanhã o preço abre, por exemplo, com um gap de média, vem testar gap de média já, com um gap de baixa, consegue testar essa região aqui para depois cair, pessoal, pode ser uma possibilidade, tá? Ou, de repente, o preço já abre rompendo essa região aqui, também é uma possibilidade, já que o gap de média que nós temos aqui em cima
tem como premissa o teste da mínima da tendência. E aí, como nós já conversamos nos dias anteriores, galera, gap de média, a premissa dele pode ser de um teste da mínima da tendência que pode ser igual, pode ser abaixo ou pode ser acima. Então, como nós temos essa linha de canal, o preço rejeitou basicamente nessa região. Já pode ter pago a premissa do gap de média, tá? E aí, a partir daqui, qualquer possibilidade de reversão majoritária da tendência também é válida, tá? Ainda não pagou a projeção do triângulo, que também seria uma premissa, já que o preço rompeu e deu continuidade no rompimento. E aí seria nessa região aqui abaixo, tá? Então, para amanhã, a gente fica bem esperto com possibilidades de rompimento de baixa ou uma continuidade aqui, tá? Eu vejo como maior probabilidade um rompimento de baixa, já que nós temos bandeira de alta, canal de alta em forma de bandeira, tendência macro também é de baixa, nossa tendência anterior é de baixa. Aqui a gente pode considerar até uma cunha, né? E um triângulo em forma de bandeira final, tá? Só que, claro, se o preço não consegue vir aqui abaixo e falha a tentativa de retomada da tendência de baixa, falha essa região aqui, e aí começa a deixar aqui um fundo duplo nessa região aqui, galera, uma boa barra de compra aqui para os dias seguintes, ele pode retomar novamente, pode ser uma reversão majoritária de tendência, ou ele pode vir buscar novamente a máxima desse canal, né? Pode vir buscar novamente a parte superior desse canal. E a gente não sabe até aonde vai, tá? O Brooks fala que a inércia do mercado, ela é uma das premissas mais importantes. Então, o preço pode continuar trabalhando dentro desse canal por vários e vários dias ou até semanas, enfim, não sabemos por quanto tempo, beleza? No mais, acredito que é isso. Consigo ver como melhor probabilidade aos vendidos no momento, mas qualquer fundo duplo nessa região, boa barra de compra que feche nos próximos dias, pode gerar algum tipo de compra também, beleza? E foi isso, galera. Agradeço a todos que participaram com a gente. Até amanhã estaremos novamente no gráfico para a gente conversar junto. E se você quer receber esse nosso estudo, fora os vídeos do YouTube, entra no nosso grupo aí no WhatsApp. Nesse vídeo vai ter o link do grupo e vem estudar com a gente Price Action, beleza? Valeu, pessoal. Muito boa noite para todo mundo e até a próxima. Até amanhã, né, galera? Amanhã tem vídeo de novo, com certeza.